Hoje eu vou preparar o tartar de atum em duas versões. O atum é o peixe que eu mais gosto de comer cru, porque ele tem uma textura quase cremosa e é um peixe que tem além do sabor, ele tem um cheiro muito suave. Então eu gosto e acho fácil de combinar. Vou mostrar os ingredientes para vocês. Na verdade, esse tartar são duas entradinhas diferentes que eu vou fazer. Você pode optar por uma ou por outra. Se você quiser comer como prato principal, depois você vai ver a preparação, é só você fazer uma porção um pouco maior. Mas eu acho eles muito legais para servir como entrada. Então eu vou mostrar os ingredientes. Atum fresco. Esse atum tá maravilhoso. Eu sugiro que para comer peixe cru, o ideal é que ele seja sempre fresco. Depois abacate, cebola e um pouco de farinha, porque nós vamos fritar essa cebola para fazer a cobertura do tartar. Você pode usar qualquer tipo de erva verdinha, que mais é para enfeitar. Esse aqui são brotos de agrião, tá? Para o molhinho, você vai usar wasabi, gengibre, shoyu, vinagre de arroz, mel e saquê. Esses são os ingredientes que nós vamos usar nessa receita, nessa primeira versão, que é o tartar de atum com abacate e cebolas crocantes. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer é passar um pouquinho de farinha nessa cebola picada. É uma cebola picadinha miudinha, já deixei pronta aqui, porque isso aqui não tem nenhum mistério. Eu vou colocar ela aqui. E um pouquinho de farinha só para envolver essa cebola, para ela ficar crocantezinha na hora de fritar. E aí eu já ponho na peneirinha para tirar o excesso, sabe? Para não ficar com farinha mais do que o necessário. Pronto. Isso aqui não serve mais. Vamos tirar daqui. E agora eu vou passar para o fogão para a gente dar uma fritadinha nessa cebola, ok? Então agora eu vou colocar um pouco de azeite na panela. Eu não uso óleo na minha casa, não gosto. Eu sou fã do azeite, uso até para frituras. Agora eu acho que o azeite está quente e eu vou colocar as cebolas para fritar. A cebolinha já está frita, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Eu coloquei aqui nesse papel absorvente para tirar o excesso do azeite. E vou picar o atum. Eu acho que esse atum aqui vai ser muito grande. Eu já vou picar ele para as duas versões, porque não tem diferença nenhuma de um prato para o outro. Eu vou cortar, olha a maciez disso aqui. Olha que coisa linda. Adoro. Eu tenho a impressão que esse aqui é suficiente. Então eu vou cortar ele em cubinhos. Você pode cortar do tamanho que você quiser. Eu gosto dele, sei lá, 1 por 1, centímetro por 1 centímetro mais ou menos, tá? Nem muito grande. Gosto de sentir ele nos dentes, mas não grande demais. Aqui tá o atum picadinho. Eu vou colocar um pinguinho só de sal nele, um pouco, porque a cebolinha tem sal e o molhinho também com shoyu ele já é salgado, mas eu vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar um fiozinho de azeite. E vou colocar um pinguinho dessa pimenta do reino.
Vou dar uma mexidinha. Vocês viram que eu coloquei bem pouco, só para não dizer que... E eu vou usar esse atum aqui metade para essa versão e metade para outra. Como eu falo sempre, as quantidades corretas estão na receita que vocês vão encontrar. Então agora eu vou cortar o abacate, que é uma palta na verdade, que é aquele pequenininho, eu gosto mais. Nós vamos cortar e ele vai ser a parte inferior, depois vocês vão ver na montagem desse tartar. Também você pica ele pequenininho, ao seu gosto, Vou colocar ele aqui. E vou colocar umas gotinhas, esqueci de mencionar nos ingredientes, uma gotinha de limão siciliano. Porque o abacate, ele escurece rápido. Então vou colocar só umas gotinhas do limão. Pronto, uma coisinha de nada. E agora eu vou fazer o molhinho que vai no fundo do prato. Mel, saquê. Vinagre de arroz. E o shoyu. E é só misturar bem. Eu vou colocar também uma raladinha, vou dar uma raladinha nesse gengibre aqui. Ele rala bem fininho. Ó, tá vendo? Ok. E agora nós vamos montar o nosso prato. O vinho para acompanhar esses tartares de atum, eu sugiro ou um Sauvignon Blanc, ou pode ser um Riesling também. Esse da Casa Marim é um dos meus brancos preferidos. Eu até nem sei se eu já não abri aqui, mas eu gosto muito dele. E ele combina divinamente com esse tipo de prato. Eu vou abrir. Cris, querida, obrigada por esse presente. Olha, eu uso muito, viu? Muito mesmo. Gostoso, vai ficar perfeito. Eu vou montar o tartar agora. Queria só fazer uma observação. Eu tenho várias dessas forminhas aqui, ó, esses anéis aqui, justamente para esse tipo de preparação. Você pode escolher aquele que você quiser. Nesse eu vou usar esse quadrado com esse prato aqui fundinho, porque dá para colocar o molho, tá? Então primeiro eu vou colocar o abacate.
Vocês viram que eu coloquei só um pouquinho aqui, né? Só para essa... Ah, eu vou contar uma rápida curiosidade sobre essas colheres aqui, ó. Há cerca de, sei lá, não vou fazer as contas aqui porque a gente fica denunciando a idade, mas há muitos anos. Eu ia muito no Supra, lá em São Paulo, que é um restaurante italiano maravilhoso, e um dia eu convidei o Mauro Maia, que é o chefe proprietário do Supra. E eu fiz esse tartar aquela vez de entrada, e eu não estava encontrando procurei, não encontrei, é um metalzinho que você coloca assim para empurrar o que está dentro dessa forminha. E aí o Mauro disse, muito simples, posso pegar essas colheres que você tem na sua cozinha? Eu disse, pode. E ele entortou as duas e agora o problema está resolvido. Ó, elas me acompanham há muitos anos, eu vou mostrar para vocês que prático que é. Porque se a colher ela é muito grande com o cabo, né, a colher com o cabo, você não consegue alcançar aqui. Então ficou perfeito, eu uso muito. Obrigada, Mauro, se por acaso você estiver assistindo. Agora nós vamos colocar o atum. Agora nós vamos apertar também. Tem que apertar bem, porque na hora que você tirar a forminha, ele vai estar bem compacto e não vai desmanchar, né? Agora nós vamos colocar a cebolinha frita. E agora nós vamos retirar na forma. Olha que lindo que fica. Para completar, nós vamos colocar um pedacinho, um pouquinho desse agrião. Pronto. E agora nós vamos colocar o molhinho aqui, ó. Volto. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda versão do tartar de atum. Esse é com pepino japonês e sorvete de wasabi. O atum já está cortado, que nós utilizamos para a primeira versão. E agora para o sorvete nós vamos utilizar um ovo inteiro e uma gema, limão siciliano, wasabi, pouquinho de gengibre, azeite verde, que eu vou explicar lá como se faz, é muito simples. Com banho-maria você pode usar ou salsinha ou espinafre e depois você pode triturar. Vai estar lá explicado na receita. É que eu precisava dele frio para poder fazer o sorvete, mas enfim, ele vai dar a cor verde que a gente precisa. A mostarda Dijon, um pouco de azeite e o molhinho é o mesmo molho que nós utilizamos para outra versão, tá? É o molho que vai no fundo do prato. Então eu vou mostrar para vocês como é que nós fizemos esse sorvete de wasabi. Então eu vou começar a colocar os ingredientes para o sorvete de wasabi, tá? Nós vamos primeiro bater esses ovos aqui. Nós vamos colocar o azeite verde. Vamos colocar mais um pouco de azeite extra virgem. Wasabi. Mostarda Dijon. Umas gotas de limão
para dar um pouquinho de acidez. Vocês estão vendo que ele não está ficando verde? E eu acabo de me lembrar o seguinte, eu uso na minha casa, vou pôr um pouquinho de gengibre, ó. Eu uso na minha casa somente os ovos caipira, e eles têm a gema muito amarela. E eu esqueci que para esse sorvete aqui, o ideal seria usar as gemas, aquelas que a gente compra no supermercado, que são mais branquinhas, porque eles têm uma cor muito amarela, essa gema aqui. Então, mas de qualquer maneira isso não compromete, vai ficar amarelinho verde, ao invés de verde, que seria vamos dizer assim, o ideal. Ele vai ficar um pouquinho líquido, mas depois quando ele for para o congelador, ele vai ficar na consistência adequada. A gente vai colocar no congelador, depois dar uma mexida e ele vai ficar depois naquela consistência de sorvete um pouco mais durinho, tá bom? Mas vai ficar ótimo, o gosto tá bem gostoso. No final você prova, eu coloquei um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de mostarda e ajusta de acordo com o seu gosto. O sorvete de wasabi tá gelando e eu vou cortar o pepino, ok? Que é a última parte do prato. Vamos descascar esse pepino japonês. Nós vamos cortar ele pelo comprido agora para tirar as sementes. Vamos tirar essa parte aqui das sementes. Então, nós vamos montar o tartar de atum, ok? Eu optei agora por usar esse aro redondo e esse pratinho de cerâmica que é um pouquinho oriental, imita uma coisa oriental. Vou colocar o pepino. Você sempre coloca a parte de baixo uma quantidade menor do que você vai colocar no de cima, tá? Porque o protagonista, vamos falar assim, é o atum. Apertando bem. Nem vou precisar daquela colherzinha torta especial, porque esse aqui, na parte superior, tá fácil de apertar. Agora nós vamos tirar com cuidado. E o sorvete eu já retirei. Já retirei o sorvete, ó. Eu vou fazer como se fosse uma quenelle aqui do sorvete. Vamos ver se eu consigo, para ficar bonitinho. Não ficou verde, mas também ficou bonitinho, ó. Agora vamos colocar o molhinho. Agora eu vou colocar uma folhinha de tomilho, pode ser qualquer uma, só para enfeitar, para dar um verdinho assim. Então aqui estão os pratos. O tartar de atum com abacate e cebolas crocantes e o tartar de atum com pepino e sorvete de wasabi. Eu acho dois pratos bem interessantes, bem diferentes, que vão agradar na mesa da casa de vocês. Buon appetito!